Sejam bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Hoje a gente vai falar sobre equivalência de capitais. Eu creio que seja o nosso quarto tópico do nosso editalzinho da Caixa, da parte matemática financeira, certo? Professor, já está no terceiro, quarto tópico e eu ainda não vi os primeiros. Acesse o canal, lá tem uma playlist chamada Caixa Econômica Matemática e tem uma playlist chamada Caixa Econômica Probabilidade e Estatística. Lá tem tudo que vai cair no edital da prova do mês que vem. E eu tô fazendo tópico por tópico, certo? Lá o de probabilidade está um pouco mais adiantado porque são menos conteúdos. Mas aqui a gente está no terceiro, quarto tópico, ali na metadinha. O que é que a gente tem hoje aqui sobre equivalência de capitais? A gente tem que partir da ideia mais simples possível de que o dinheiro ele se reproduz com o tempo, certo? Então, se eu tenho R$1.000 hoje, em abril, e fizer um investimento em meus R$1.000 em dezembro, a ideia é que ele seja maior, certo? Mas maior quanto? Aí, professor, depende da taxa, exatamente. Se eu vou fazer um investimento na Caixa e eu tenho uma taxa de 2%, no Banco do Brasil eu tenho uma taxa de 3%, no Banco Itaú eu tenho uma taxa de 5%, se eu quero ganhar mais, eu invisto no de 5%, certo? Parece óbvio, né? Porém, eu vou dar uma situação diferente, é onde entra o estudo de equivalência de capitais. Eu, professor João Matos, tenho R$2.000 para fazer um investimento, certo? Aí eu vou investir hoje no Banco do Brasil só R$1.000, a uma taxa de 2% ao mês. Aí quando foi, nós estamos em abril, quando foi em junho, apareceu um investimento similar, só que na Caixa, a uma taxa que é o dobro, 4% ao mês, certo? Aí eu pego meus outros 1.000 e invisto lá, certo? No final de tudo, quando eu for sacar, por exemplo, em dezembro, eu vou ter um investimento só da Caixa, um investimento só do Banco do Brasil e esse meu montante, que eu saco os dois juntos, eles vão ser um dinheiro, consideravelmente, um dinheiro diferente, porque se as taxas são diferentes, vai ter um montante 1 diferente do montante 2. Só que no final das contas é tudo meu, certo? Aí é nesse tipo de questão que existe a equivalência de capitais. Por exemplo, em quanto tempo minha aplicação do Banco do Brasil e a aplicação do Banco Caixa teriam o mesmo montante final, certo? E em quanto tempo, quanto eu investi nesses dois bancos para ganhar, por exemplo, R$10.000? Aí é como se eu tivesse que fazer dois juros compostos, né? Na verdade, eu tenho que fazer. Então, vamos lá. O que é que seria a equivalência dos capitais? Nas operações financeiras, o capital e o montante final, eles são relacionados, né? É meu dinheiro hoje e meu dinheiro no futuro. A ideia é que ele sempre cresça, né? Ele é relacionado através daquele 1 mais i elevado a n ou elevado a t, certo? Me dê licença, eu vou passar o slide rapidão. Pronto, é isso. É desse cara que eu tô falando. Esse rapaz aparece lá na fórmula dos juros compostos. Fórmula dos juros compostos. M, montante final, é igual a C, capital inicial, vezes 1 mais I elevado a tempo. Que é exatamente esse cara. Para esse vídeo eu vou chamar esse rapazinho de fator de capitalização, certo? Perdoem o erro de português ali. Esse fato é fator, certo? Eu tenho o fator de capitalização, ele é quem manda o quanto meu dinheiro vai se reproduzir. Se meu I for grande, então 1 mais I é grande, e 1 mais I elevado a t é grande. Então meu dinheiro vai ficar grande, certo? Por que que esse cara é tão importante, o meu fator? Meu fator, ele é importante porque quanto maior minha taxa, maior vai ser 1 mais I elevado a t, e mais eu vou multiplicar meu capital inicial, certo? E também existe o processo reverso. Se eu quero, esse aqui é a situação que a teoria e a prática mais conversam, porque quase nunca eu penso assim, eu quero investir R$1.000 hoje. Quanto que eu vou ter daqui a um ano? Não, eu quero investir um dinheiro hoje para daqui a um ano eu ter 1.500 conto. Quanto é que tem que ser esse dinheiro hoje? Aí entra essa conta com o fator de capitalização. Porque eu quero um montante no futuro. E eu tenho uma capitalização presente, né? Então, se daqui a um ano eu quero
botar um dinheiro no banco e daqui a um ano eu preciso que ele vire R$ 2.000. Quanto é que eu tenho que botar hoje? Então você não está calculando o montante. Você já tem o montante desejado. Você tem que calcular o capital inicial, certo? Quanto aquele valor de R$ 1.500 valem hoje? Equivalência de capitais, certo? Você vai fazer as coisas andar no tempo, através desse fator de capitalização. Se eu for andar para frente, tenho o dinheiro hoje e quero saber ele no futuro, eu multiplico esse valor. Se eu tenho o contrário, se eu tenho o valor no futuro e quero saber ele hoje, eu divido por esse valor, certo? Então vamos aqui continuando. A gente tem esse também, a matemática financeira, quando trabalhamos com equivalente de capital, nos interessa comparar valores diferentes. Eu botei valores com V maiúsculo porque eu estou falando sobre capital inicial e montante final em um mesmo tempo ou em valor, ou o mesmo valor em tempos diferentes. A situação que eu comentei é essa segunda. Eu tenho o mesmo valor em tempos diferentes, certo? E também eu posso ter o seguinte. Pronto, exemplo simples. Eu tenho uma aplicação que daqui a 2 meses ela vai me gerar R$ 1.200, certo? E eu também tenho uma aplicação que daqui a 5 meses ela vai me gerar R$ 1.200. Qual é a melhor? Então eu trago os dois valores para o hoje e comparo hoje, certo? Então são valores diferentes no mesmo tempo, no hoje. Então normalmente o que a gente vai fazer nesse tipo de questão é andar no tempo. Ah, professor, mas são parcelas. Pois você traga cada parcela para o hoje. Ou então pegue cada parcelinha e leve para o amanhã, através do fator de multiplicação, certo? O que é que a gente vai ter aqui? Exemplo. Qual é a melhor opção? Investir R$ 1.000 durante um ano ou investir R$ 1.200 durante 6 meses? Essa pergunta é muito vaga. Por quê? Porque tá faltando o cara mais importante de todos, a taxa. Beleza, é R$ 1.000 durante um ano, aqui taxa. É 1.200 durante 6 meses, aqui taxa. Porque a taxa, se ela for muito grande, R$ 1.000 durante um ano vai dar, por exemplo, 1.500. E os 1.200 durante 6 meses podem dar menos. Depende da taxa. Se a taxa for igual, aí tem que ver, tem que fazer a conta. Se a taxa for diferente, tem que ver também, fazer a conta. Levar tudo pro futuro, ó. Tudo aqui, ó, é daqui a um ano e daqui a 6 meses. Então eu tô com o valor presente e quero levar pro valor do futuro. E eu faço isso multiplicando o fator. Bora aqui. Para responder corretamente essa pergunta, precisamos saber precisamente quanto é a taxa de cada aplicação. Porque, ó, eu vou pegar meus R$ 1.000, vou jogar ele no tempo, no túnel do tempo. Joguei no túnel do tempo, ele saiu em 12 meses. E ele vai sair quanto? Ele vai sair multiplicado por 1 mais i, que é o fator, elevado a 12. Pá, saiu multiplicado, ficou maiorzinho, tudo ótimo, tudo lindo. E o 1.200 vai entrar no outro túnel do tempo e sair daqui a 6 meses. Então, 1.200, 6 meses. Então, 1 mais i elevado a 6. Pá, saiu do túnel do tempo. Qual é o melhor lá no futuro, certo? Porque normalmente as perguntas são bem extensas e específicas. Quando dizem assim... eu tenho 2 aplicações que têm a data de resgate final no mesmo dia. E o primeiro é uma aplicação que já é uma aplicação de R$ 1.000 em 2 anos em uma taxa tal. Eu tenho uma segunda aplicação que está há 10 anos no banco, começou com R$ 100 e tem uma taxa tal. No valor futuro, o valor de resgate, quanto é o montante final? Ou então, quanto é a melhor, qual que é a melhor das duas, né? E aí você vai ter que comparar os capitais, às vezes no mesmo valor de tempo, ou seja, lá no início ou lá no final, ou em valor de tempos diferentes, certo? Porque é o seguinte, ele pode perguntar vários tipos de pergunta nesse joguinho de andar no tempo. Quando eu digo ele pode perguntar, eu tô falando, supondo muita coisa. No próximo vídeo eu vou trazer as questões com exatidão, o que é que eles te cobram, certo? Então, o que é que eles podem te cobrar? Pô, investir R$ 500 daqui a 6 meses, ou chegar em junho e investir 2 meses em, sei lá, em criptomoedas e eles me deem uma taxa de retorno aí melhor, certo? Aí eles vão ter taxas diferentes, geram situações diferentes, que geram túneis do tempo diferente, e aí cada túnel tem sua particularidade, certo?
Aqui eu tô sendo bem simplista, não tô fazendo conta. Na próxima aula eu vou fazer conta. Certo. Aí aqui só questão de fórmula. Se você pesquisar, esses valores capital, inicial e montante final, eles mudam de nome. Mas é o valor presente e o valor final, certo? E é preciso entender que para o dinheiro sair do momento atual e ir para o momento futuro, ele precisa ser multiplicado pelo fator. Então, meu valor presente e meu valor final se relacionam através de multiplicação. Se eu quero saber meu valor final, eu pego o valor presente e multiplico o fator. Se eu quero fazer o contrário, eu divido o fator, certo? Bom, parece tudo simples. Na verdade é. O que atrapalha um pouco é esse fator, porque ele é 1 mais i elevado a n. Normalmente, 99,9% das questões, eles te dão esse valor. Então pode ficar tranquilo. Poucas opções, eles vão dar um valor curto. Por exemplo, 1,01 elevado a 2. Aí isso aí tu calcula, de boa. Mas 1,05 elevado a 3, ainda dá para calcular. Vai ser trabalhoso? Vai, mas ainda dá para calcular. Eles podem não dizer quanto é. Mas se tu botar lá, se a conta aparecer 1,01 elevado a 12, vai para a pergunta, que com certeza tá lá a informação, a aproximação. Bom, a outra parte desse tópico, ele fala sobre taxa de retorno interna. O que é que isso tem a ver? O que é isso? Pensa aqui comigo. Seguinte situação. Eu, professor João, tirei o ano de 2025 todo para fazer investimentos. Em janeiro, eu encontrei um investimento na Caixa Econômica, que eu invisto R$1.000, certo? E em 12 meses, a uma taxa de 5% ao mês. Ótimo. Aí eu botei lá meus R$1.000. Aí o tempo foi andando. Chegou em março. Aí beleza, em março. Eu encontrei uma aplicação em, em fundos imobiliários, me rendendo 1% ao mês. Aí eu fui lá e botei R$500. Ok? Aí eu fui, o ano passou, deu 2025 todo. No final de 12 meses, eu tenho que taxa de retorno? Observe que eu investi 1.500, correto? Então eu vou pegar o valor final da primeira aplicação, valor final, segura ele lá. Valor final da segunda aplicação, segura ele lá. Então o montante do João final é a soma daqueles dois montantes. E a aplicação inicial do João é 1.500. Então você vai calcular qual é a taxa de retorno interna durante esses 12 meses. Então você vai pegar e calcular 1 mais i elevado a n para descobrir o i, certo? Não sei se ficou muito bem explicado. Na hora que eu trouxer as questões, isso vai ficar bem mais na cara, certo? Então, para você não perder o vídeo de questões, se inscreva no canal, curta o vídeo para ele aparecer na sua homepage e até a próxima. Forte abraço e bons estudos!